Professor é uma vocação. Quem ensina, ensina por amor. Por décadas ouvimos essas frases como se fossem um grande elogio, mas na prática elas se tornaram uma armadilha, uma cortina de fumaça para esconder a dura realidade da carreira docente no Brasil. Porque a verdade que muitos governantes insistem em ignorar é uma só: amor não paga boletos. Enquanto a classe política romantiza o trabalho dos professores, milhares de educadores pelo país enfrentam salários indignos, jornadas duplas ou triplas, sobrecarga de trabalho e um profundo desrespeito institucional. Hoje, vamos rasgar essa cortina de fumaça e mostrar, com dados e empatia, a realidade por trás da retórica do amor. Vamos denunciar o abismo que existe entre o discurso político e as condições reais de quem dedica a vida a educar o nosso país. A retórica do amor é uma ferramenta poderosa. Ela cria a expectativa de que a dedicação do professor deve ser infinita, mesmo sem estrutura, com turmas lotadas e um salário que mal chega ao fim do mês. Mas quando o amor é usado para substituir políticas públicas sérias, ele deixa de ser uma virtude e se torna um instrumento de opressão. Ao dizer que o professor deve trabalhar por vocação, o Estado se livra da sua responsabilidade de garantir uma remuneração justa, uma carreira sólida e condições de trabalho adequadas. Vocação não pode ser desculpa para a exploração. Amor é um complemento essencial, jamais um substituto para o salário. Vamos falar de números. O piso nacional do magistério para 2025 foi fixado em R$ 4.580,57 para uma jornada de 40 horas semanais. À primeira vista, pode parecer um valor razoável, mas a realidade é bem mais complexa. Primeiro, muitos estados e municípios simplesmente não cumprem o piso. Segundo, uma quantidade enorme de professores trabalha com contratos temporários, sem direitos trabalhistas básicos. E terceiro, a carga horária real vai muito além do que é pago. Inclui planejamento de aulas, correção de provas e trabalhos, atendimento a pais, preenchimento de relatórios. Para piorar, a inflação corroeu nosso poder de compra. Um estudo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, mostrou que nos últimos 10 anos, o piso do magistério perdeu cerca de 28% do seu valor real. Ou seja, o professor hoje compra muito menos com o seu salário do que comprava uma década atrás. A desvalorização fica ainda mais evidente quando comparamos com outras profissões. Segundo um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os professores brasileiros recebem, em média, menos da metade do que ganham outros profissionais com o mesmo nível de formação. Um engenheiro civil ganha, em média, mais de R$ 9.000. Um analista de sistemas, R$ 8.500. Até mesmo um enfermeiro, outra profissão essencial e muitas vezes desvalorizada, tem uma renda média superior, na casa dos R$ 7.000. Essa diferença não é apenas econômica, ela é moral. O professor forma todos esses outros profissionais, mas é o único que precisa ficar se justificando porque merece um salário melhor. É um absurdo. E existe um trabalho que ninguém vê, o trabalho invisível. Um estudo do INEP mostrou que os professores da rede pública dedicam em média de 12 a 15 horas semanais a atividades não remuneradas. São horas gastas em casa, à noite, nos fins de semana, preparando aulas, corrigindo pilhas de provas, respondendo a mensagens de pais e preenchendo burocracias. Na prática, isso significa que o professor trabalha muito mais do que aquilo pelo que é pago. E mesmo assim, a desculpa que sempre ouvimos dos governantes é a mesma: não há recursos para pagar um salário melhor. Mas será que não há dinheiro mesmo? Essa é uma das maiores mentiras da política brasileira. Segundo dados do Portal da Transparência, os gastos com benefícios e auxílios para parlamentares ultrapassaram a marca de R$ 2,6 bilhões em apenas um ano.
Com esse valor, seria possível garantir o piso salarial dos professores em todos os estados, investir em formação continuada e reformar escolas que estão caindo aos pedaços. O problema, como sempre, não é a falta de dinheiro, é a falta de vontade política. É uma questão de prioridades. Essa romantização do sacrifício tem um custo humano altíssimo. Ela desumaniza o professor. O Estado exige que o professor se doe, que abra mão do seu descanso, que ensine mesmo sem estrutura. Mas esquece que o professor também é uma pessoa. Tem família, tem contas para pagar, fica doente, tem suas próprias necessidades e seus próprios sonhos. Essa pressão constante leva à exaustão emocional e à síndrome de burnout, que se tornou uma epidemia silenciosa nas escolas. Uma pesquisa recente da Fiocruz revelou um dado alarmante. 64% dos professores brasileiros relataram sintomas de estresse extremo e 45% foram diagnosticados com ansiedade ou depressão. Ensinar por amor não pode significar adoecer por descaso. É importante deixar claro, ninguém aqui está negando a importância do amor pela profissão. É esse amor que mantém muitos professores de pé quando todo o resto falha. A questão é que é injusto e cruel colocar amor e dignidade em lados opostos, como se fosse preciso escolher um ou outro. O verdadeiro respeito ao magistério só existe quando o amor pela educação vem acompanhado de um salário digno, de uma carreira valorizada, de uma estrutura adequada nas escolas e de apoio psicológico e pedagógico. Como já dizia o grande Paulo Freire, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Mas para que essa mediação aconteça, o professor precisa ter condições reais de viver com dignidade. Expressões como heróis da educação ou anjos da sala de aula, embora pareçam elogios, muitas vezes escondem indiferença e hipocrisia. São formas de dar um tapinha nas costas daquele que o próprio Estado insiste em explorar. O professor é aplaudido em discursos e em datas comemorativas, mas é completamente esquecido na hora de definir os orçamentos públicos. O amor verdadeiro, o respeito verdadeiro, se manifesta com ações concretas, não apenas com palavras bonitas. E qual é a consequência de tudo isso para a sociedade? É a mais grave de todas. Quando o professor é desvalorizado, a qualidade da educação despenca. Os jovens talentosos fogem da carreira docente. O país inteiro perde sua capacidade de inovar, de desenvolver o pensamento crítico, de crescer. Países que realmente valorizam seus professores, como a Finlândia e o Canadá, não por acaso, têm índices de desenvolvimento humano muito mais altos e taxas de violência muito menores. No Brasil, a desvalorização do professor alimenta um ciclo vicioso de pobreza e ignorância, que só serve para perpetuar as nossas imensas desigualdades. Então está na hora de dizer em alto e bom som para os nossos governantes: amor não paga boletos, governar é agir, não fazer poesia. Professores não precisam de palmas, precisam de políticas públicas. As prioridades do Estado precisam ser invertidas. Menos dinheiro para privilégios políticos e mais recursos para quem, de fato, constrói o futuro deste país. Enquanto isso não acontecer, qualquer discurso sobre respeito ao magistério será apenas retórica vazia, hipocrisia barata. O amor move o professor. É verdade, mas é a justiça que sustenta a educação. Amor sem dignidade é sofrimento. Amor sem salário é exploração. Amor sem reconhecimento é abandono. O Brasil precisa, urgentemente, entender que a verdadeira valorização docente não se mede em palavras, mas em ações concretas de respeito, investimento e equidade. Se queremos de verdade mudar o futuro da nossa nação, precisamos abandonar a hipocrisia e afirmar com toda a força: amor é lindo, mas não paga boletos. Se você concorda que o professor merece respeito e um salário justo, compartilhe
este vídeo. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa ouvir. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.